Existe uma técnica chamada técnica dos questionamentos, que eu acho ela muito interessante. E eu normalmente, nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas orientações a professores, eu sempre coloco para eles. Que significa o quê? O professor chega em sala de aula e ele coloca um desafio para a turma. Ele coloca uma pergunta, um questionamento. Ele vai aguçar a curiosidade, aquele desafio onde todos ficarão motivados em responder. A chance da criança com TDAH se manter mais motivada e prestando mais atenção a essa aula vai aumentar significativamente. Por quê? Porque ele vai querer, no final da aula, poder responder essa pergunta que o professor vai colocar. Uma pergunta ou mais de uma pergunta mais intrigante, ou seja, algo que vai ser legal para a turma toda. Outra dica que eu sempre passo é a questão de sentar-se próximo ao professor. Em geral, essa é uma orientação. Salvo exceções, quando nós temos crianças que são extremamente ansiosas. Eu já tive crianças onde eles ficaram mais à vontade sentados mais ao meio da sala, tá? Mas na grande maioria dos casos, a estratégia de sentar-se próximo ao professor é um facilitador, porque ele vai estar mais próximo, o professor tem chances de tocar nele, de olhar para ele, de perceber quando ele está saindo, a sua atenção está diminuindo. Então esse é um ponto que de modo geral eu peço. Mas próximo ao professor, no meio da sala, evitando as extremidades. Por quê? Evitando as janelas e evitando as portas. Tá? Parece uma coisa boba, mas isso faz muita diferença. Porque aí a criança com TDAH, a gente sabe que todo e qualquer estímulo tira ele totalmente do foco. Então, se está passando alguém lá embaixo, se tem um barulho, se tem uma paisagem diferente, ele vai estar atento e ele vai sair, vai tirar o foco dele de sala de aula. Dentro do possível, a redução de barulhos e imagens inúteis. É lógico que se há um barulho, uma sala muito barulhenta, se tem uma obra ocorrendo lá de fora, se tem uma condição, essa criança vai ter uma queda significativa. Todos terão. Mas crianças com TDAH, crianças com aspectos bem específicos de aprendizagem, terão aí uma dificuldade imensa. Então, se for algo que não tem como, às vezes são aspectos que não tem muito como a gente lidar com isso. É importante que essa criança tenha um espaço numa outra sala, que possa ser repassado o conteúdo com ela num ambiente mais silencioso. As imagens inúteis é no sentido de ter uma sala com muita poluição visual. O excesso de estímulo visual ele é extremamente complexo para uma criança com TDAH. A tendência é que ele vai se atrair pelas cores, pelas imagens e tende a não prestar realmente atenção no que é essencial. Então, desde um quadro, não encher esse quadro com muitas informações. Então, é preferível que seja passado informações aos poucos, mas numa quantidade onde, sem essa poluição visual, a tendência é que ele vá absorver melhor. Outro ponto importante, clareza e objetividade nas explicações. Não adianta filosofar muito, não adianta falar sobre muitas questões e abrir muitos leques. A tendência é que a criança se perca. Então, procure palavras que sejam palavras centrais, tá? Que seja bem objetiva nessa explicação. Sempre que for começar uma aula, explique no começo por que aquele assunto é importante. Por que nós vamos estudar aquilo? Essa é uma questão que eu vejo muito forte no consultório, muitas vezes as crianças e os adolescentes extremamente desmotivados porque eles não sabem para que serve, por que eles vão estudar aquele assunto. Então esse é um ponto importante. Explique por quê. Crie algo que motive. Por que vai ser importante aquele assunto, qual diferença que vai fazer, seja numa escolha profissional futura, seja numa curiosidade, mas explique por que esse assunto é importante. E se a gente não sabe por que aquele assunto é importante, a gente precisa rever nossa aula, talvez fazer aí uma modificação. É importante que por mais subjetiva que seja a aula, é importante que ela tenha um significado, ganhe um significado para os alunos.
ok?